Olá pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Guilherme, eu estou aqui para mostrar a continuidade do que a gente vem estudando nos últimos vídeos e com a intenção de ensinar vocês a como começar a investir na Bolsa de Valores, do básico até o avançado. Então no último vídeo eu mostrei um pouco sobre como vocês fazem para abrir os gráficos, algumas ferramentas de retas, né? E nesse vídeo eu vou estar mostrando mais algumas ferramentas, vou mostrar algumas coisas interessantes sobre tempos gráficos, vou falar um pouco também sobre Fibonacci, né, como traçar o Fibonacci, etc, nos gráficos. E então é isso, vamos dar início. Como eu havia falado no vídeo anterior, aqui em cima esse maisinho, toda vez que a gente clicava nele, aqui é um gráfico, por exemplo, do dólar de 2 minutos. Toda vez que a gente clicava no maisinho aqui, abria essa telinha, né? E essa telinha eu clicava duas vezes e abria um gráfico que eu quisesse aqui com 2 cliques. Por exemplo, o YouTube 4. Cliquei duas vezes, ele abria outro gráfico. Isso também funciona na questão de minutos, falando dos tempos gráficos. Por exemplo, tem muitos operadores que utilizam gráficos de 1 minuto. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa bastante ansiosa, né? Então, baseado nisso, eu não consegui me adaptar muito bem com gráficos de 1 minuto. Por mais que tem muitos traders que trabalham com gráfico de 1 minuto, que conseguem ser lucrativos, conseguem ser consistentes nesses gráficos, para mim não funcionou. Mas não há nada contra em você usar o gráfico de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Eu, particularmente, eu opero muito gráfico de 10 minutos, né? Eu tenho os gráficos maiores como os gráficos âncoras, né? Um gráfico de 60 minutos, um gráfico de 240 minutos, para mim saber para que lado que está indo a tendência. E eu opero no gráfico de 10 minutos, faço as minhas entradas 10 minutos. O gráfico de 2 minutos é onde eu coloco meus stops. Mas não se preocupa, eu vou estar mostrando hoje apenas só como vocês fazem para mudar os tempos gráficos e colocar mais gráficos dentro da Profit Chart. Então, como eu havia dito, é bem básico mesmo, nós vamos estar caminhando futuramente para chegar no bem avançado. Mas primeiro eu vou ensinar tudo para vocês da plataforma, porque não adianta, acredito eu, ficar mostrando aquela coisa bonitinha, tendência de alta, tendência de baixa, que quando você se depara com um gráfico assim. Então, tudo que eu for ensinar para vocês vai ser olhando a plataforma. Nós vamos estar mexendo, fuçando, entendeu? Então, tudo que eu mostrar aqui para vocês, eu quero que vocês apliquem já na prática, certo? Então, vamos lá. Aqui, então, eu mostrei como faz para abrir o gráfico. Então, eu vou fechar aqui, ó, e vou mostrar aqui, ó, no gráfico, por exemplo, do dólar. Nós estamos aqui em cima, está mostrando 2 minutos. Então, como é que eu faço para mudar esse tempo gráfico? É muito simples. Você pode simplesmente clicar aqui no mousezinho, clica no meio da tela e digita, por exemplo, 5. Quando você aperta 5, direto, só clicando no meio da tela, aparecem algumas opções. 5 minutos, 5 ticks, que são Renko, aí trades, ticks, dicas, enfim, semanas. A gente vai sempre estar utilizando o gráfico de minutos, por enquanto. Depois eu vou explicar mais pra frente o que é um gráfico de Renko, um gráfico de volume, né, que vai interferir muito no nosso aprendizado. Então, se eu clicar aqui agora duas vezes nos 5 minutos, ó, ele vai mudar o gráfico para 5 minutos. Se eu apertar, por exemplo, 10 e apertar Enter, ele também altera para 10 minutos lá em cima. Então, ou seja, cada 10 minutos um candle desse vai ser finalizado. Ele vai ter a abertura dele e o fechamento a cada 10 minutos. Se você começa a operar um gráfico de tempo maior, no meu caso, eu me sinto mais confortável. Eu opero nesse gráfico, 10 minutos. E faço alguns stops, algumas coisas no gráfico de 2. Mas sempre tendo com base os gráficos maiores. Então aqui a gente digita, por exemplo, 60 minutos. 60, aperto o Enter, ele já troca para 60 minutos. Se eu quiser ter mais... Guilherme, mas eu não quero ficar toda hora trocando para, sei lá, 15 minutos, 30 minutos. Eu quero ter aqui as abinhas. É a mesma coisa que eu mostrei dos ativos. Se você clicar o maisinho e apertar 15 no gráfico ali, ele vai ter o gráfico de 15 e o de 30. Às vezes ele dá um bug mesmo assim, ó, de ficar os dois de 15. Mas aí você vem aqui e coloca 30 que ele volta. Então,
por exemplo, aqui no gráfico eu tenho um gráfico de 30, um gráfico de 15, vou apertar no maisinho e vou digitar 2, por exemplo. Olha lá, ele abriu o gráfico de 2 minutos. Então eu tenho um gráfico de 2, o gráfico de 15, o gráfico de 30, o gráfico de, vou apertar o maisinho, 60, pronto. Então tá aqui o gráfico de 60. Às vezes ele muda junto isso aqui, mas não se preocupa, só você vir aqui, colocar 30 e ok. Aí fecha esse aqui e mantém lá, 30, 15, 2, 60. Certo? Então é isso. A gente pode deixar vários gráficos aqui em cima com o mesmo ativo, mas em tempos diferentes. Por que isso é legal, ter isso aqui, por exemplo? Porque, por exemplo, eu quando começo a operar, eu sempre tenho o costume de olhar como que está o diário, de como está o 240 minutos, por exemplo, ou no intraday, os 60 minutos. Eu tenho o costume de dar uma olhada, porque às vezes eu estou vendo lá no gráfico maior, que hoje vai ser um dia de, por exemplo, assim, que vai ter romper um suporte no 240 e tem uma tendência grande de alta. Então, durante o dia inteiro, eu vou estar procurando nos gráficos menores oportunidades de comprar, por exemplo. Então, por isso que eu utilizo os gráficos maiores. Tem pessoas que conseguem, que gostam de operar um minuto. Eu, particularmente, eu não gosto. Eu fico muito nervoso, eu sou ansioso, eu acabo tomando muito stop. É um gráfico que você tem que pensar muitas coisas ao mesmo tempo. E para quem está começando, eu acredito que não é muito interessante você operar o gráfico de um minuto, porque você tem que pensar muitas coisas rápido, né, para poder tomar a sua decisão. Enquanto gráficos maiores, você vai ter uma tranquilidade maior, mas em contrapartida seu stop vai ser maior. Mas aí que eu digo, daí no caso, em vez de você entrar com a mão cheia, você entra com a mão mais reduzida, tenta entrar com o menor número de contrato, por exemplo. Eu vou estar mostrando para vocês como é que é a diferença, nos próximos vídeos, assim que eu for postando, a diferença entre um stop financeiro e um stop técnico. Então a gente vai trabalhar para ter um stop técnico, não um stop financeiro. Se o stop for 400, 500, 600 pontos, a gente vai ter que calcular isso financeiramente para ver se é viável a gente entrar nessa operação. Então é isso. Mostrei aqui para vocês como faz para vocês abrirem uns gráficos com tempos maiores, certo? E agora eu vou mostrar para vocês aqui na plataforma Profit Chart como que faz para vocês abrirem mais gráficos. Por exemplo, você tem mais telas ou quer estar trabalhando com dois ativos ao mesmo tempo. Então, no caso aqui, a gente tem um ativo aqui que é o do dólar e a gente tem aqui 4 tempos. Mas eu gostaria de, por exemplo, abrir um outro gráfico. Então, eu venho aqui na aba Arquivo, Novo Gráfico, e ele abriu um outro gráfico. Tá vendo? Tem uma coisa aqui, deixa eu tirar. Pronto. Ele abriu um outro gráfico. Ah, mas o que eu faço com esse gráfico? Que aqui não consigo, não sei o quê. Tem essa abinha aqui, ó, que chama liberar janela. Se você tem, porque se você ver aqui, eu não consigo, ó, tirar ele daqui de dentro, ó. Tá vendo? Com o mouse eu não consigo tirar ele daqui de dentro, ele estaria atrapalhando. Eu opero com duas telas. Então, por exemplo, se eu quisesse tirar ele daqui de dentro, como que eu faria? Você tem que vir aqui, clica aqui e coloca essa opção livre. Aí automaticamente, ó, eu consigo tirar ele de dentro, jogar para outra tela, entendeu? Ou se eu tiver 3, 4 telas, eu posso colocar. O Profit Chart, ele só deixa você abrir 4 gráficos. Mais que 4, não consegue operar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o que é bacana? Você pode estar, por exemplo, olhando o gráfico aqui, por exemplo, aqui está o do mini dólar diário, né? Vamos por aqui, você vai. Deixa eu colocar a mãozinha aqui. Clica aqui, você pode mexer o gráfico, né? Tem um histograma aqui, deixa eu tirar esse histograma. Eu vou explicar para vocês. Aqui, ó. Vamos supor, né? Tô aqui mexendo no gráfico. Opa. Deixa eu pegar aqui. Opa, pronto. Tô mexendo, deixa eu arrastar um pouco para cá. Então tem um outro gráfico aqui. Aí o que você pode fazer, por exemplo? Você pode pegar aqui, minimizar esse aqui, né? Um exemplo. Colocar para cá. Opa. Coloca para cá e coloca o outro aqui do lado, por exemplo. Você pode deixar um gráfico do lado do outro assim, né? Deixa eu fechar isso aqui. Um gráfico do lado do outro e um aqui embaixo, por exemplo, tem um outro gráfico, posso pôr um outro gráfico aqui, né? Do jeito que você achar melhor. Se você quiser usar mais de um ativo. Então aqui eu tenho 3 gráficos. Se eu quiser abrir mais um gráfico, eu posso abrir, ó, eu posso abrir até 4. Então, ó, tá aqui, ó, tá preso de novo, ó, o gráfico, certo?
Vou clicar aqui, vou liberar ele, pronto, liberei, tá aqui o gráfico. Então eu consigo arrastar ele para cá. Então vocês podem ver, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 gráficos. Mais que 4 gráficos, a Profit Chart não deixa tu ter. Então, se tu clicar aqui agora, ó, novo gráfico, tá vendo que a opção tá desmarcada? Ou seja, você não consegue abrir mais que 4. Eu tenho o costume de abrir apenas 2. Eu coloco um numa tela e um na outra. Geralmente eu coloco na tela o mini dólar e o mini índice. E os tempos gráficos em cima. Então coloco 2 minutos, 10 minutos, 60 minutos e 240 minutos, que é o que eu costumo operar. Certo? Que eu uso eles como âncora. Os gráficos maiores eu não fico olhando ele o tempo todo. Eu olho ele na abertura, ou vejo, dou uma analisada no gráfico antes e tento achar no dia algumas operações para mim poder estar trabalhando. Então, para continuar aqui, eu vou fechar esses gráficos todos aqui e vou mostrar para vocês só no nosso gráfico aqui como que a gente vai estar trabalhando. Então aqui está aqui, o nosso gráfico do mini dólar, certo? Deixa eu dar uma arrastadinha para cá. Ele está meio grandinho. Pronto. Tá aqui o nosso gráfico. É que agora tá aqui. Ah, tá. Ele tá aqui, deixa eu minimizar um pouco aqui. Pronto. Aí eu aumento aqui, maximizo e fica certinho aqui os números. Posso puxar ele para cá, né? Como eu já mostrei para vocês, que a gente pode arrastar o gráfico. Então tá aqui. Nosso gráfico do dólar. Mini dólar. Ok. Outra função dentro do Profit Chart, nós temos aqui embaixo essas abas. Para que servem essas abas? Por exemplo, quando a gente começar a trabalhar, por exemplo, eu não uso muitos indicadores, que são que as médias móveis. Eu não tenho costume de usar médias móveis, eu uso apenas volume, né, e análise gráfica pura. Do jeito que vocês estão vendo o gráfico, é exatamente o jeito que eu opero. Ah, mas como que você opera olhando só para o gráfico? Isso eu vou estar mostrando para vocês também, daquele jeito que eu mostrei aqui, ó. Como que eu analiso um gráfico, né? Então, por exemplo, aqui é o gráfico de 60 minutos, né? É um gráfico maior. Mas vamos voltar aqui para o gráfico de... Aqui está 15, vou por 10. Opa. Vou por 10 minutos aqui. Pronto. Aqui está o gráfico de 10 minutos. E aqui que eu vou fazer, que eu vou olhar minhas entradas, certo? Aqui no dólar. Então, o que eu faço? Eu costumo fazer aquela análise gráfica, que eu vou traçando linhas, vou marcando topos, vou marcando fundo e etc. As abas aqui embaixo, depois de um tempo você começa o quê? Inserir indicadores. Então vou mostrar para vocês como que vocês inserem alguns indicadores. Então vamos lá. Eu vou ensinar vocês a colocar as médias móveis, que é o que todo mundo fala. Ah, como é que eu coloco média móvel, etc. Porque para mostrar para vocês a diferença desse para esse, eu gostaria de mostrar nas médias móveis, como que você faz. Então, você clica aqui com o botão em qualquer lugar da tela, né, estando no mausinho, você clica com o botão do lado direito e ele vai abrir essa janela. Abrindo essa janela, tem algumas opções. Nós vamos clicar aqui, ó, inserir indicador. Clica aqui, vai abrir essa tela, certo? Aqui nesse canto, aqui na parte superior esquerda, a gente vai digitar média e automaticamente vai aparecer aqui, ó, média móvel, afastamento de média, volatilidade histórica também. Nós vamos utilizar a primeira opção, média móvel. Clicando na opção média móvel, aqui embaixo vai estar escrito aqui nova janela, que seria um novo gráfico, né, que eu te mostrei que a gente pode criar. E aqui embaixo vai estar o nosso gráfico do dólar 10 minutos. Então eu vou inserir nesse gráfico aqui de 10 minutos, eu vou clicar aqui no gráfico de dólar 10 minutos. Se for do índice, tem que selecionar o índice. Se for, enfim, você vai selecionar aqui e inserir. Aqui ele vai pedir o período que você deseja na sua média móvel. A média móvel nada mais é que o somatório dos candles em média. Então, por exemplo, assim, se eu colocar 9 aqui, ele vai me dar a média dos 9 candles anterior. Então, por exemplo, vamos supor que
que eu estou analisando um gráfico e estou esperando um candle fechar e a média móvel está aqui em cima. Essa média aqui representa os 9 anteriores. Quando eu fechar o próximo candle, que é a próxima barrinha, ele vai somar essa barrinha e subtrair uma lá atrás, para manter sempre 9, os 9, a média baseada nos 9. Mas isso eu vou explicar mais para frente, bem certinho depois, o que é média móvel, como que você entende essa média móvel. Mas aqui eu estou mostrando como inserir. Então, vamos colocar aqui um exemplo 9. Vou clicar OK, inserir. Já foi lá, ó. Eu cliquei OK e ele já foi. Então tá aqui, ó, essa linha vermelha aqui é a média móvel de 9. Tem muitos setups que utilizam a média móvel de 9, mas não a média móvel aritmética, é a média móvel exponencial. Qual que é a diferença, Guilherme, entre a média móvel exponencial e aritmética? No próximo vídeo eu mostro para vocês, porque eu não quero estender muito sobre média móvel, porque justamente eu também não uso, mas eu estou mostrando como que você insere isso na sua plataforma. Então, inserir aqui a média de 9. Aí o que eu posso fazer? Você clica duas vezes nela, lembra que eu tinha mostrado no vídeo anterior? Se você clicar duas vezes nela, você pode mudar a aparência dela. Então, por exemplo, aqui, que nem eu tinha te falado, que a gente, alguns setups, eu vou ensinar para vocês até um setup nos próximos vídeos, um setupzinho bem simples, que é o famoso fecha fora, fecha dentro, que é utilizado com essa média móvel, a média móvel de 9, só que a 9 exponencial. Então, como é que eu troco de aritmética para exponencial? Você vem aqui, clica aqui e está escrito aqui, ó, exponencial. Você seleciona, aplica. Já alterou lá. A aparência também tu pode mudar. Tu vem aqui, coloca uma cor que você quiser, vamos supor lá, vou pôr, verde. Aqui você pode aumentar a espessura, então você pode ir até 5. Então vou deixar com 2 e vou aplicar e OK. Pronto, alterou para verde, a média móvel, certo? Ah, mas eu quero inserir mais médias móveis. Eu quero inserir a de 72, a de 21, a de 100, a de 200. É o mesmo processo. Vocês clicam com o botão do lado direito, inserir indicador, digita aqui, média móvel, seleciona o gráfico, inserir, aí você coloca o período, 200. Pode colocar outra? Pode. Inserir, 21. OK. Aí você fecha aqui, vai estar aqui a de 21 aritmética, né? Porque a gente não alterou, mas eu vou aqui clicar duas vezes em aparência. A de 21 o pessoal costuma usar aritmética em alguns setups. Você pode trocar a aparência aqui, vamos colocar um azul para não confundir muito a gente com a outra cor. Então a gente clica aqui, azul claro. Aqui em cima a de 200, que é a overlap, que o pessoal costuma falar que é uma média importante para suporte e resistência e tal. Eu utilizo essa média de 200 justamente para poder ver os pontos de suporte e resistência, então é uma média muito conhecida também, uma média de 200. Aí você vem aqui, deixa ela aritmética mesmo, aparência. Aí aqui em vez de vermelho, vamos trocar a cor para preto, por exemplo. Eu gosto dela bem... E aí eu vou deixar ela bem forte, porque é um suporte bem importante quando a gente trabalha também análise gráfica. Eu gosto dessa média móvel de 200, que é a única que eu uso basicamente, é a de 200, que é só para ver um suporte de resistência. Eu não faço nenhuma operação utilizando médias móveis, mas eu conheço algumas operações que utilizam média móvel e eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos, assim que a gente começar a entender bem isso aqui, como que funciona alguns setups com essa média móvel. Então, eu coloquei aqui, se vocês lembram, eu estava mostrando aquelas abinhas aqui embaixo. Por que eu estava falando da abinha? Porque você pode configurar no mesmo gráfico, aqui embaixo, nesse maisinho, algum modo de enxergar com média ou sem média. Então, por exemplo, eu coloco às vezes aqui alguns outros indicadores, como volume financeiro. Então, como é que eu seleciono? Inserir, aí eu vou fazer melhor. Aqui embaixo, como eu mostrei da abinha, aqui tá escrevi uma top 100. Como é que eu altero? Você pode vir aqui, renomear e escrever, sei lá, média móveis. Pronto, tudo junto, tá, gente? Senão ele acho que dá bug. Médias móveis. Então aqui, ó, essa abinha eu deixei agora com esse nome porque eu coloquei as médias móveis. Agora nessa abinha aqui eu vou renomear
e vou colocar, sei lá, volume. Aí eu aperto OK e ele mudou lá para volume. Se vocês repararem, aqui no volume não tem aquelas médias móveis, né? O gráfico está limpo. Só vai ter as médias móveis onde eu clicar aqui, ó. Se eu clicar aqui para voltar, aqui está as médias móveis. Se eu clicar aqui, não está as médias móveis. Então aqui que eu coloquei, por exemplo, volume, eu posso clicar com o botão do lado direito e lá no inserir indicador, vou digitar aqui volume. Então eu costumo utilizar esse volume aqui, ó, volume financeiro com cor. Aí eu já vou selecionar, tá na nova abinha, né, tal. Vou inserir. Pronto. Tá aqui. Eu acabei de adicionar o volume financeiro. Então, essa aba aqui de baixo, essa aba de baixo aqui, está com volume e essa aqui está com as médias móveis. Então, eu não preciso ficar, eu quero olhar a média como é que tá, vou ficar inserindo no gráfico para deixar ele poluído. Não, eu posso ter um gráfico só para deixar as médias móveis, um gráfico só para deixar volume, um gráfico, por exemplo, para mostrar Renko e MACD e histograma, por exemplo, que eu deixo, que eu vou mostrar para vocês depois no futuro como é que é, mas eu estou ensinando vocês a mexerem na plataforma. Então aqui ficou fácil de eu enxergar, ó, médias móveis e volume. Maravilha. Guilherme, esse negócio que você colocou aqui embaixo de volume, dá para mim mexer alguma coisa? Dá. É muito interessante, eu vou mostrar para vocês mais para frente, você inserir uma média móvel no volume. Isso eu uso, uma média móvel para volume. Então eu vou clicar com o botão direito bem aqui, ó. Se vocês verem, tem uma divisória aqui, ó. Vocês estão, tá vendo? Tem uma divisória que se eu minimizar, ó, ele some aquele volume financeiro, mas ele está aqui, ó. Então se eu clicar aqui de novo, restaurar, ele volta o volume financeiro. E se eu colocar aqui, por exemplo, maximizar, ó, ele vira tudo volume financeiro. Tá vendo? Como que eu faço para voltar? Clica aqui de novo. E ele volta lá para baixo e o teu gráfico está aqui em cima. Certo? Aqui no volume, eu tenho o costume de inserir uma média móvel de 21 aritmética. Então, se eu clico aqui no mouse aqui em cima, aqui eu vou inserir média móvel no meu gráfico. Se eu clicar aqui, eu vou inserir média móvel no meu volume. Então, vou clicar aqui, inserir indicador, vou colocar média móvel, certo? E aqui vai aparecer a opção. Você quer colocar a média móvel no seu gráfico aqui em cima ou no volume financeiro? Eu quero colocar no volume financeiro, que é esse negócio que eu coloquei aqui embaixo. Então, eu vou inserir e vou colocar lá 21, que é a média que eu costumo usar no volume. Dou OK e olha, a média móvel no volume financeiro está aqui, essa linha vermelha. Ah, mas eu não quero saber dela. Seleciona aqui, deleta, você tirou a linha. Entendeu? Mas eu utilizo, então vou mostrar para vocês que essa média móvel de 21 no volume financeiro, eu costumo deixar. Eu vou explicar mais para frente o que significa essa linha. Porque tudo que a gente aprender aqui vai ser bem didático, bem simples. Então, desculpa. Então já inserimos aqui volume, médias móveis, já mostrei como é que faz para vocês inserirem essas duas coisas. Tem mais coisas que dá para inserir. Eu já mostrei também como que faz para abrir mais gráficos e etc. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, antes que ele fique muito extenso, é as outras ferramentas que eu fiquei de mostrar para vocês, que é o que? Fibonacci, certo? Então, na verdade, a gente tem aqui três ferramentas que é importante de Fibonacci. Uma é o preço do Fibonacci, né? Que a gente consegue, por exemplo, sei lá, a gente pega essa queda aqui e a gente quer traçar essa queda para ver onde é que é a retração de Fibonacci. Então a gente clica aqui embaixo desse T aqui que é texto, temos esse botão aqui que diz aqui preço Fibonacci. Você clica nele. Seleciona, por exemplo, onde você quer traçar. Nesse caso, a gente está pegando essa queda toda. Então, a gente vai pegar daqui até aqui, para a gente ver essa queda como é que foi, e até onde foi a retração de Fibonacci. Então, por exemplo, a gente traçou aqui e deu os valores. Fibonacci
é um matemático que ele criou. Eu vou explicar depois na sua frente bem certinho o que é Fibonacci, mas ele que criou esses, calculando, baseado no que ele era um matemático, ele criou esses números, 38, criou não, né? Ele acabou com os cálculos dele achando esses valores, que eu vou explicar mais para frente. Vou ter um vídeo só falando sobre Fibonacci, mas eu não vou entrar em detalhe, estou mostrando só como vocês realmente traçam. Então vocês clicam deixa eu apagar aqui, vocês clicam aqui, ó, Fibonacci, clica aqui, arrasta e ponto. Aqui ele deu os valores de Fibonacci, que são os mais importantes, 61,8, 50%, 38,2. E aqui dá para vocês verem que ele teve uma retração, retraiu até o número de 68, depois ele veio até o valor de 50% Fibonacci, e ele pode vir até o 38% de Fibonacci, se vier numa tendência de baixa, até o 38, para depois retomar a tendência de baixa. Então, isso aqui chama retração de Fibonacci. Então, o que você poderia fazer aqui, por exemplo, né? Não estou dizendo para vocês fazerem, mas o que vocês poderiam fazer? Vocês estão aqui vendidos, né? Vamos supor que você não pegou essa venda toda você não pegou, e você está vendo aqui que o dólar está numa tendência de baixa, né? Você não pegou essa venda, não tem problema, vocês esperam a retração de Fibonacci, e aí vocês colocam o quê? Uma venda aqui no 61, uma venda no 50, uma venda no 38. Certo? Então, se ele pegar essas três marcações de Fibonacci, seguindo a tendência dele é de vir mais para baixo. Mas até onde, Guilherme? Agora que a gente vai traçar, para saber a projeção desse setup, não é a projeção de Fibonacci, é a projeção desse setup que você tem que fazer. Você coloca as suas ordens aqui, clica aqui, né, de novo no Fibonacci, e a gente vai puxar esse valor de 61,8 exatamente no fundo que está aqui. Como que eu faço isso? Você vai vir, você clicou lá, vai pegar essa bolinha e ó, vai arrastar até o 61,8. Estão vendo aqui? Onde estava o fundinho dele, onde estava o 100%, ó. Eu clico aqui, estava 100%. Se eu arrastar, eu vou trazer o 61,8% para esse fundinho aqui. Entendeu? Então a sua projeção está aqui, ó. A sua projeção do movimento está aqui, ó, no 3,954. Entendeu? Você não pegou essa queda, mas você quer pegar a retração de Fibonacci. E aí você vai fazendo as suas vendas aqui com o alvo aqui e o stop aqui em cima. Entendeu? Eu não vou, isso aqui é um setup, mas eu vou ensinar vocês a enxergar esse setup. Esse setup aqui na verdade, olhando assim, ele está muito bonito, porque tem volume, tem tudo. Mas eu vou ensinar vocês a enxergarem perfeito esses movimentos, tá? Então é isso. Como que a gente traça o Fibonacci? A gente apagar aqui de novo, clica aqui, seleciona a parte de cima, traz até aqui embaixo, e agora a gente consegue ver que ele veio a retração aqui, clica de novo, seleciona aqui na bolinha azul de baixo e puxa até o 68,1 aqui, que você vai ter o alvo de 100% aqui. Então, esse aqui também é um jeito de você fazer um setup de Fibonacci, beleza? Outra forma também de algum movimento, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui, por exemplo, aqui. Eu vou trazer esse exemplo aqui de ombro, cabeça, ombro. Ah, mas ele não sabe o que é ombro, cabeça, ombro. Não se preocupe que eu vou explicar para vocês mais no futuro o que é um ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro, nada mais é que isso aqui, ó. Um ombro, né? Uma cabeça e outro ombro. Maravilha. Guilherme, que setup que é esse? Esse setup mostra, por exemplo, o rompimento desse negócio aqui, do ombro, cabeça, ombro, numa projeção. Então, o que você pode fazer? Você pode clicar aqui nessa... Agora, não é mais nesse Fibonacci aqui, é nesse aqui, ó, nesse Fibonacci P, que chama projeção. O que você pode fazer? Você pode clicar aqui, trazer até aqui, ó, selecionou, traz até aqui, e ele vai mostrar a projeção de Fibonacci. Olha só.
Então ele veio até 38.2, 50, isso aqui, ele veio aqui, ó, no 100%, olha como ele brigou aqui, ó, no 100%, tá vendo? Aí teve uma retraçãozinha e veio até o 161.8, ó, e deu uma brigada aqui. Então, Fibonacci é para você ter uma ideia da onde até onde ele vai. Nesse caso aqui, nesse rompimento ou desse ombro, cabeça, ombro, ou desse topo duplo, pode ter feito aqui nesse topo duplo também, ó, a projeção. Então nós temos aqui, ó, um topo e outro topo. Então aqui nós temos um topo duplo, que é o Batmanzinho, o famoso chifrudo. Então a gente coloca aqui, ó, nesse topo duplo, a gente pode colocar, quando romper esse topo duplo, qual que é a projeção dele. Então a gente clica aqui, seleciona lá em cima, até aqui embaixo, ó, ele veio até 161,8%. Olha lá, veio até o 100%, a projeção rompeu, ele veio. Então isso aqui serve como base, para vocês saberem até onde que vai o movimento. Fibonacci é muito importante para todos os traders hoje, certo? Então eu queria mostrar para vocês basicamente isso aí, gente. No próximo vídeo, eu quero continuar mostrando mais coisas sobre a plataforma e nós vamos entrar como colocar as nossas ordens, né? E alguns setups setup não, perdão, e alguma ferramenta eu vou explicar essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta do risco e ganho. Que você que está começando, não sabe exatamente onde colocar o seu stop, onde colocar o seu gain, essa ferramenta pode te ajudar no início. Claro que você tem que continuar assistindo meus vídeos e deixando aquela moral para mim. Queria agradecer o pessoal também que começou a me acompanhar aí. Então continua curtindo, compartilhando, mandando suas dúvidas, que eu vou fazer de tudo para explicar para vocês bem passo a passo como que funciona todas as ferramentas para você ganhar dinheiro com a bolsa de valores. Tudo bem? Então, galera, até a próxima e até o próximo vídeo.